Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Depois da Maria do Céu e da Hilda, de facto, é quase que dá vontade de dizer, bem, olha, vamos fazer outra coisa, vamos discutir outra coisa, porque há aqui já tanto alimento para os nossos cérebros e para os nossos corações também, que foi aqui partilhado, que acho que, enfim, bem, vou tentar fazer o meu melhor para não as deixar ficar mal, para não dizerem assim que ficou o painel muito desequilibrado, e estive a debater-me até ao final se apresentava, se tinha um PowerPoint, e depois, olhem, decidi que fazia, portanto, vou mesmo fazer um PowerPoint mais para me disciplinar a mim do que propriamente com um grande conteúdo como verão. Mas, enfim, como forma de facilitar, e desde já tenho sempre a agradecer naturalmente a Ana Simões e ao Francisco Teixeira o convite para estar aqui presente. É com muito gosto que participo numa iniciativa da FENPROF e do meu sindicato, portanto, com um especial, enfim, envolvimento, e agradecer muito à Fátima Ferreira e à Ana Oliveira o trabalho de tradução, sendo que eu tenho a completa consciência que não facilita a tarefa e, portanto, peço desculpa desta dificuldade de falar sempre rápido, mas não consigo, confesso. Bem, vou partilhar a tela, como disse, não é porque tenha grandes coisas de grande extraordinário, mas porque já agora partilho um pouco algumas ideias, e começando por este título desta sessão de hoje, e talvez começasse por a frase de um político italiano: fizemos a Itália, resta-nos fazer italianos. Temos agora que fazer italianos. Eu confesso, não é que eu seja especialmente admiradora de uma visão histórica, mas especialmente aqueles de nós que andam nisto há algum tempo, têm também dão também alguma atenção a esta ideia de que nós estamos a falar de assuntos profundamente recorrentes no campo educacional. Bem, em 1916 o John Dewey publicou um livro sobre educação e democracia. Por cá o António Sérgio andava-se a debater com as questões das escolas e da democracia, da vivência democrática nas escolas, e esta questão da relação entre cidadania, democracia e educação é central nos discursos sobre a educação e sobre a democracia desde há muito tempo. O D'Azeglio discutia aqui esta ideia de que depois da unificação italiana era preciso garantir que havia italianos, não havia só um país, mas que havia nacionais, cidadãos nacionais, e a escola primária foi essencial. O Habermas tem trabalhos sobre isso, como sabem, foi essencial na construção desta ideia de uma identidade nacional e de uma ideia de pertença ao país. É verdade que nós tendemos a achar que isto em Portugal não é exatamente assim, porque temos as mesmas fronteiras desde há muitos séculos, enfim, grosso modo, mas eu quando argumentam com isto, gosto sempre da coleção. A Fundação Mário Soares tinha um conjunto de pequenos livros, um deles do António Matoso, sobre identidade nacional. É um livro excelente, recomendo que leiam, e ele começa este livro sobre identidade nacional contando uma história, eu penso que é do rei Dom Carlos, mas não juro, que passeava no seu barco aqui pela costa portuguesa e que de repente vê um barco de pescadores e pergunta: vocês são portugueses? E respondem os senhores: não, somos da Póvoa de Varzim. Eu gosto desta ideia de pescadores que metem o rei na ordem e que, mesmo que seja no século XIX, chamam a nossa atenção para que esta ideia das pertenças, das cidadanias e das identidades são coisas sempre muito mais complexas do que apenas esta ideia de que agora vamos fazer italianos. E obrigada à minha filha que me acendeu ali a luz, porque eu estava a ficar na obscuridão.
Mas, portanto, esta ideia de que a relação entre a educação e a escola pública em concreto e a cidadania e as questões de identidade é uma relação antiga, independentemente das oscilações nas políticas. E volto a dizer, para quem, como eu, anda cá desde a Lei de Bases do Sistema Educativo, na sua visão pós-25 de Abril, seguramente entende que estas questões têm estado na crista da onda às vezes, outras vezes nem se vêem tão fundas que estão, outras vezes voltam a estar na crista da onda, e portanto a ideia de que há aqui uma forma profundamente oscilante de importância dada a estas questões no campo educacional. Em todo o caso, e estes primeiros slides são só de frases especialmente interessantes, a Sherry Arnstein é uma pessoa que trabalhou muito com as questões das políticas públicas e trabalhou muito em articulação com as Nações Unidas, exatamente, tentando perceber como é que as políticas públicas se articulavam com a participação dos cidadãos. Um pouco numa lógica daquilo que as minhas colegas falaram já, desta ideia de como é que nós podemos criar condições para uma democracia que seja mais participativa e mais envolvente dos cidadãos. Ela é muito conhecida por ter uma chamada escada da participação dos cidadãos, que mostra diferentes níveis de participação daqueles que são efetivamente mais simbólicos, quando não apenas e só manipulação, até níveis de mais genuíno devolução e assunção de poder pelas pessoas, mas de facto tem esta frase maravilhosa de que a participação, e a que eu acrescentaria, e a cidadania também, são como os espinafres. Em princípio, ninguém é contra. E, portanto, esta ideia de que a cidadania, tal como a participação, são aqueles conceitos que são os conceitos que dispõem sempre bem. Ninguém vai dizer eu sou contra a cidadania, eu sou contra a participação dos cidadãos e, portanto, de alguma maneira, o Weiler já na década de 80 dizia que isto também acontecia com o Porto de Boston. E eu vou dizer, eu só percebi qual era o problema do Porto de Boston aqui há 2 ou 3 anos, já andava a ler sobre isto há décadas, quando de facto percebi que finalmente houve obras em Boston e o Porto de Boston foi mesmo recuperado e essa zona da cidade foi devolvida como um espaço da cidade. Porque o Porto de Boston era assim uma coisa terrível, que ocupava imenso espaço, era uma fonte imensa de poluição e que era um espaço absolutamente, enfim, selvagem no pior sentido da expressão, na cidade. No entanto, desde décadas, que não havia político na cidade de Boston que não dissesse que um grande objetivo era resolver o problema do Porto de Boston. É um pouco como esta questão da cidadania, dos espinafres, da participação, a ideia de que há conceitos, há projetos que são imediatamente positivos. Como sempre, claro, em tudo. O diabo está nos detalhes. No caso da cidadania, o diabo está nos detalhes, porque a cidadania é ela própria um conceito de exclusão. Quando eu decido quem somos nós, cidadãos, decido que há uns quantos eles que não são cidadãos. Se nós quiséssemos ver uma melhor ilustração deste pressuposto, em qualquer aeroporto hoje em dia, na Europa, que fica para cá dos muros de Maastricht, como diz o António Novo, nessa Europa, nós temos em qualquer aeroporto a fila. Às vezes nem fila, hein? Às vezes com Schengen nem fila. Mas, enfim, a passagem dos cidadãos europeus e depois temos a passagem dos outros, desses que não são cidadãos europeus. Não precisaria, talvez, de acrescentar muito mais para termos a consciência de que, da mesma maneira, inevitavelmente, ao defender-se quem é cidadão, eu defino quem fica de fora desse clube e o faço, às vezes, numa profunda confrontação e discussão e até afrontamento daquilo que são direitos humanos nucleares, desses direitos humanos que estão tão presentes na reflexão
até que podemos fazer a partir da Constituição Portuguesa, que é exatamente esta ideia de que eu tenho, em princípio, pessoas carregadas por uma radical igualdade, mas depois estes são europeus, estes são portugueses e aqueles outros não são, e as razões colidem com princípios de respeito pelos direitos humanos, porque são razões resultantes de acordos, de contingências, de questões particulares que inevitavelmente deixam pessoas de fora. Mas a cidadania não é um conceito problemático apenas por esta inevitabilidade de deixar pessoas de fora. É problemático também pela sua própria definição. Esta ideia, que é uma ideia que também aparece na justiça, ou inspirada por uma ideia da justiça, que é uma justiça que não vê, uma justiça que não vê a diferença, uma justiça que é cega à diversidade, que é cega ao pluralismo. Esta ideia de uma justiça que é cega é a ideia de uma justiça que parte do princípio de que a igualdade é a homogeneidade, é a ausência da necessidade de um tratamento diferente. Ora, a igualdade, se quiserem, é equidade. Depende de um tratamento diferente. Depende de tratarmos como diferente aquilo que é igual e aquilo que, para aceder às mesmas condições de igualdade, tem que ser tratado como diferente. E a cidadania, convenhamos, não resolve isto. A cidadania tem sido desafiada, e é verdade que o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa mostra bem como esses desafios estão ali presentes, quando elenca um conjunto de critérios a partir do qual nós ainda assim marcamos balizas, nós ainda assim dizemos, atenção, que há aqui formas de desigualdade que reconhecemos na sociedade portuguesa e que é preciso estarmos atentos e contrariá-las. Mas a cidadania implica isto. Por outro lado, a cidadania implica também esta ideia habitual de uma certa ênfase na participação, nos direitos, nos deveres, mas é verdade que a cidadania não depende necessariamente de um certo estatuto de competência para o seu exercício. Nem os direitos dependem da competência, nem a cidadania depende da competência. E é aqui que o ponto, muitas vezes, é um ponto, enfim, de alguma discordância ou de alguma tensão no campo da educação para a cidadania. Uma boa parte dos discursos, da retórica política em torno das questões da cidadania é esta de que os jovens são cidadãos em construção. Acho que houve muitas coisas que foram ditas para trás que mostram como esse reconhecimento é um reconhecimento que às vezes, ou essa ideia está na política, mas não nas práticas, e esta lógica muito inclusiva que as minhas colegas transmitiram nas suas intervenções, mostra bem como esta é uma ideia profundamente excludente das crianças e jovens do nosso mundo, citando aqui a Hannah Arendt em relação a esta questão. De facto, esta ideia das crianças e dos jovens como cidadãos em construção tem um único fundamento. O fundamento de que ou a verdadeira cidadã é a pessoa que tem mais de 18 anos e que pode votar. Daqui decorre duas questões. Primeiro, uma certa ideia de que a participação cidadã é um voto. É um bocadinho, bem, esta ideia de que as pessoas 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, exercem aquele direito e depois, bem, como diz criticamente o filósofo político norte-americano, o Walzer, de que nós somos, em boa verdade, espectadores que votam. E, portanto, em boa verdade, o nosso papel político está muitas vezes reduzido a este papel de sermos espectadores que votam. E, portanto, isto, por um lado, corresponde a uma visão curta, eu diria muito curta, e, aliás, muito datada, e, aliás, também muito pouco reconhecendo aquilo que é a realidade, e a realidade de crianças e jovens hoje em dia, mas também dos adultos hoje em dia, e das pessoas mais velhas hoje em dia.
do que é a participação cívica e política, se me permitem que use aqui essa designação. E, portanto, por um lado é uma visão muito curta, mas por outro lado é também uma visão de que esta cidadania fica dependente de um conjunto de competências, de conhecimentos, de características, de um nível de compreensão crítica que deve preceder a ação. A lógica é, bem, crianças e jovens não têm condições, e devo dizer, enfim, muito desta perspectiva tem as suas raízes também numa certa ideia do desenvolvimento das crianças e jovens, até inspirada por modelos da psicologia do desenvolvimento, mas não é exclusivo da psicologia do desenvolvimento. Há muito esta ideia de que é preciso atingir um certo nível de competência, de compreensão, de complexidade, de pensamento, que permita a ação. A ideia de que esta dimensão mais racional precede a ação e de que eu só posso agir como um cidadão, sempre um indivíduo, diga-se em abono da verdade, esclarecido, informado, e só aí é que eu posso ter uma intervenção. Eu devo dizer que o mais assustador, de um certo ponto de vista, desta visão, não é que ela exista, mas é que ela seja assumida muitas vezes pelos próprios jovens, que, como qualquer grupo em situação de opressão, neste caso opressão em relação aos adultos, muitas vezes internaliza este discurso de incompetência, de incapacidade, de não ter conhecimento suficiente, de facto, de desligamento em relação à vida política. E, portanto, o que me pergunto relativamente a isto é se, de facto, esta retórica do futuro que está presente em muitos discursos é, de facto, uma retórica do futuro ou é, efetivamente, uma exclusão do presente. Retomando a ideia da Hannah Arendt, que, de facto, a educação é esse lugar onde nós salvaguardamos, por um lado, o amor pelo mundo, mas, por outro lado, o amor pelas crianças, evitando que elas sejam excluídas do nosso mundo. E, portanto, quando nós temos este discurso de que crianças e jovens são cidadãos do futuro, estamos muitas vezes a negar, é por isso devo dizer, para quem trabalha sobre as questões da cidadania de crianças e jovens, os últimos anos têm sido anos de muita alegria, no sentido de termos percebido que é verdade que este espaço público que crianças e jovens assumem em relação ao seu papel como cidadãos tem vindo a ser reforçado. E, portanto, quando nós dizemos cidadãos do futuro, quando temos os jovens na rua, no contexto pandémico, ali é uma fotografia de uma manifestação no Porto em 2020, a protestar contra o racismo, uma outra manifestação em que é de facto a propósito das alterações climáticas, e um outro nos Estados Unidos, uma vigília de estudantes protestando contra as armas na escola e chamando a atenção para a necessidade de os alunos serem respeitados como alguém que deve ter poder sobre o que acontece na escola e, portanto, rejeitando claramente a ideia e as facilidades no uso de portes de armas. Portanto, a minha questão é se nós estamos aqui a falar de cidadãos do futuro ou de cidadãos do presente, se estamos a falar de alguém que há de pensar no futuro da democracia ou alguém que está a desafiar a democracia do presente já e agora, e se estamos de facto numa lógica de capacitação das crianças e jovens para a ação futura, ou se eles e elas nos estão já a dizer que estão aqui, que estão agora, e que agora querem começar a ter uma conversa em relação a estas questões. Eu devo dizer que esta ideia do futuro como, bem, citando aqui o Shrek, que é alguém improvável para ser citado numa comunicação, que o futuro da política é lá longe, tão lá longe que a gente nem sabe muito bem onde é que isso é. De facto, é esta ideia de que a vida dos jovens e das crianças, como as nossas vidas, está permeada de uma dimensão política
inevitavelmente. E quando nós vamos olhar um pouco para aquilo que se passa, para aquilo que são dados da investigação, no contexto europeu, mas também no contexto nacional, tendemos a perceber que, de facto, esta importância que aparece sobre estas questões, invariavelmente vai cair neste ponto. É o ponto, de facto, de uma visão muito individual daquilo que é a cidadania, uma visão que repousa pouco, e acho importante algumas das coisas que foram ditas, quer pela Maria do Céu, quer pela Hilda, por esta ideia de um coletivo que tem que estar presente quando abordamos as questões das cidadanias. Uma ideia muito de uma visão de participação convencional, de formas convencionais de participação, que são aquelas que têm uma maior ligação à dimensão institucional, é o voto, é o contactar políticos, mas pouco reconhecendo aquilo que é a democracia do cotidiano e aquilo que é a visão política do cotidiano. Portanto, muitas vezes a ideia de que tentarei, de que alguma discussão em torno destas questões é mais uma educação de boas maneiras cívicas, admito, mas ainda assim boas maneiras, do que verdadeiramente uma educação política. Eu devo dizer, aliás, que no nosso grupo de investigação nós falamos cada vez mais em educação política em vez de educação para a cidadania e fazemos intencionalmente uma certa ideia de que há um certo esvaziamento da noção da educação para a cidadania nos discursos que por aí temos. Não resisti a trazer-vos aqui alguns exemplos. Aqui foram dados recolhidos em 2015, por aí, a propósito das manifestações anti-austeridade, jovens do 8º, do 10º ano e do 12º ano se pronunciavam sobre a importância de manifestações. Bem, não resisto a ler-vos a última frase. O que é que quer dizer as fotografias das manifestações? Digamos, fotografias de manifestações, o que é que quer dizer? Este jovem diz que o nosso país está uma porcaria, até tivemos que chamar alemães e depois tivemos que lhes pagar as viagens, o que é, devo-vos dizer, encantador, numa leitura, mas uma leitura da ação política, e eu isto gostava muito de salientar, que é um pouco esta ideia, este jovem está a pensar politicamente, e portanto esta ideia de que, mas ele só pode agir depois de... Eu costumo fazer esta pergunta e quase que tinha vontade de pedir para partilharem, enfim, se não comigo, seguramente convosco próprios, se nos grandes momentos em que tiveram uma intervenção política ativa, assim, grandes momentos de participação, se esses foram os vossos momentos de maior sentido de responsabilidade, em que estavam mais informados sobre o que estavam a fazer ou em que estavam a ser mais racionais. E eu, não vou apostar dinheiro, porque é uma coisa que é um bocado chata de se fazer e a FENPROF deixa de me convidar para o que quer que seja a partir daí. Mas eu quase que arriscaria a dizer que, invariavelmente, esses momentos de mais intensa participação foram momentos em que nós tínhamos emoções muito carregadas, em que muitas vezes não estávamos com certeza absoluta daquilo que estávamos a fazer e até que fomos, em alguns casos, profundamente irresponsáveis e, no entanto, foram momentos de grande vivacidade em termos da nossa participação política. Dar-vos só aqui, e tentando me encaminhar para o final, este outro estudo, que é um estudo que fizemos em 6 países europeus, com mais de 300 alunos, são um estudo qualitativo, portanto, mais de 300 alunos já é impressionante porque são discussões em grupo que fizemos nos vários países, e há 2 ou 3 questões com que vos deixaria. A primeira é este reconhecimento de dizer que a escola, apesar de tudo, é o lugar de confiança para a discussão política. A mensagem essencial é dizer, se nós não falarmos de política na escola, onde é que vamos falar? E, portanto, esta ideia de que as escolas devem ser, do ponto de vista destes jovens, e devo dizer também do ponto de vista dos seus professores e das suas professoras, as escolas devem ser espaços de debate, de discussão, mas também de contacto com políticos. Há muito esta ideia de reclamar a presença de políticos diretamente na escola, considerando que, se não for aí, se os políticos não vierem à escola para discutir com as crianças e com os jovens, não vão existir outros espaços onde, com confiança, essa discussão possa ser feita.
Por outro lado, esta ideia da democracia na escola não é só abrir a escola à participação democrática, mas é também reconhecer a necessidade de uma cultura escolar mais democrática, onde, para além das oportunidades de debate, de discussão, de pensamento crítico, haja também oportunidades para uma verdadeira participação dos jovens nos processos de tomada de decisão. A ideia de que, de facto, é importante ter aqui um reconhecimento e um espaço para o questionamento, mas também um espaço para a intervenção efetiva e para a possibilidade de influência efetiva e de poder efetivo. Lá, pensando na Sherry Arnstein no início, novamente, nos sítios mais altos da escada e não em atividades de faz de conta que pouco correspondem em termos da possibilidade de um poder efetivo. E, claro, o pensar para além dos exames. Estou mesmo a acabar, Francisco, tentando mesmo acabar só apenas para vos mostrar alguns excertos destas discussões. A ideia, os professores dizem que nós somos imaturos e a Rosa aqui dizendo, bem, mas eu de certa forma até compreendo, é verdade que nós somos imaturos, portanto sim, a importância de incentivar discussões sobre os tópicos da atualidade. Nós começávamos estes grupos de discussão com fotografias de assuntos contemporâneos e eles, inevitavelmente, e elas diziam bem, mas porque é que nós não fazemos isto mais vezes na escola? Porque é que não discutimos mais vezes a oportunidade de discutir, de refletir, de pensar? Não, eu percebo a tentação, notem, eu sou professora, a nossa tentação é de ensinar, é uma tentação maravilhosa. Nós confiamos muito que, e é verdade, e que nós fazemos alguma diferença, às vezes até fazemos muita, nestes espaços fantásticos que são as aulas. Mas a grande questão é que, às vezes, esses espaços fantásticos têm que ser mais espaços de escuta do que espaços em que eu explico ou falo de assuntos. E, portanto, esta ideia de espaços de partilha, de questionamento, de debate, como sendo talvez mais importante dizer do que não, agora vamos ter mais um espaço onde eles vão aprender mais não sei o quê. E essa ideia é efetivamente muito importante. Claro, também muito reconhecimento por parte de alguns alunos, e esta menina Marta, a Dalila também, nesta ideia dos espaços... Um minutinho para terminar. Sim, destes espaços de liberdade da escola e das oportunidades de participação, mas, claro, por outro lado também, os limites, muitas vezes, sentidos como, enfim, que esta opinião de alunos e alunas corresponda a uma participação efetiva. Eu vou ficar mesmo por aqui, é uma boa maneira de terminar, Francisco, com um gato escondido com o rabo de fora, que um pouco para nos lembrar que a política resiste na escola e na vida assim, escondida com o rabo de fora. A política está na escola, como está na vida, quer a gente queira, quer não. E, portanto, esta ideia de que é possível, assim, proteger as crianças destas coisas difíceis, porque as crianças não estão no nosso mundo, essa é uma ideia ingênua e falsa. E quer nós queiramos, quer não, quer de forma acidental ou intencional, a política está na escola. Há aprendizagens políticas que as crianças e os jovens fazem na escola e, como diz, e para acabar mesmo com o Rui Canário, a política é mesmo um sítio fantástico desse ponto de vista, a escola é mesmo um sítio fantástico desse ponto de vista, porque é o sítio onde nós aprendemos a usar a palavra, a expressar-nos, a discordar, a ver injustiças, a perceber que podemos protestar com as injustiças e às vezes percebermos que até fomos injustos na forma como protestamos. Mas, por isto, a política, tal como este gato, resiste. Muito obrigada.